Frederico Torres de Miranda diz o seguinte, ele quer saber de você o seguinte, a conquista da Libertadores de 81, de alguma forma para você ficou manchada pelo aquele jogo contra o Atlético Mineiro, pelo que o Zé Roberto Reit, enfim, fez naquela partida, tendo expulsado os jogadores do Galo, enfim. Não, ficou manchada a conquista? Manchado não ficou, não. Ficou uma postura de um comandante que estava apitando, né, o jogo, que é o Roberto Reit. A postura dele foi correta, porque ele chamou os dois capitães do Flamengo do Atlético. O Zico... Flamengo e do Atlético, falou, o primeiro que der por trás eu vou botar para fora. Então, quer dizer, chamou todo mundo lá no meio do campo. Uhum. E o Reinaldo não acreditou, ele fez a falta no Zico por trás, ele botou para fora. Aí os outros jogadores já começaram a chamar ele de ladrão, a dizer que o dinheiro dele já estava na tesouraria do Flamengo, e mandava ele para aquele lugar, e para aquele... Ele, como autoridade dentro de campo, e vendo a gente, vendo aquela cena, ele não teria outra postura, né? De tomar uma posição de uma autoridade dentro de campo, colocando para fora, não, vai você, porque a gente estava assistindo, senão ele perdia a moral com a gente. Entendi. Entendeu? Então eu acho que a postura dele foi correta. Você, no jogo em si, você chegou a ouvir alguma coisa, ter algum tipo de ameaça dos jogadores do Atlético? Enfim, porque era uma rixazinha que já vinha de 80, né, da final do Brasileiro, né, Nunes? Na verdade, isso você jogou lá depois, fez gol lá e tudo, mas tinha um acirramento de ânimos quando se enfrentava o Flamengo e Atlético, até porque grandes jogadores até hoje tem, né? Até hoje tem Flamengo e Atlético, a rivalidade, como tem Flamengo e Vasco, isso é normal. Agora só não pode partir para agressão, né? Tem que jogar futebol dentro de campo. Eu mesmo cansei de conversar com o Chicão na época. Chicão, na preleção de vocês devem armar um esquema tático para me marcar, para não fazer gol, mas não tem jeito, né? Chicão, aí ele riu, pô, realmente pior que Nunes. Mas isso é normal do futebol. Parar aquele time do Flamengo não era fácil. Não era fácil. A gente sabia que tinha grandes clubes. O Atlético, o Vasco, São Paulo, Internacional, Grêmio, né? Corinthians, né? Goiás, grandes clubes. Mas só que a gente tinha um grande time também, que todos respeitavam. Então, o sucesso, né, para você poder alcançar um objetivo, é você saber respeitar o adversário para poder o adversário te respeitar. Então, era um ponto muito forte do nosso grupo, entendeu? E até em relação a essa pergunta do nosso sócio, do Frederico, essa semana, mais precisamente no dia 23, está se completando aí 30 anos, se completam 30 anos da conquista de 1981 do Flamengo campeão em cima do Cobreloa, da Libertadores da América, que foi exatamente a caminhada depois desse jogo da pergunta dele. Agora no dia 23 de novembro, dia 23, completa 30 anos. 30 anos. E foi dia duro, 13, batalha, hein? E dia 13 de dezembro do Liverpool, Exato. Contra o Cobreloa você não fez gol, né, rapaz? Faltou essa, né? Deixei pro Zico, né? Deixei pro Galo, deixei pro Galinho. Entendeu? O importante era o nosso conjunto, era a nossa personalidade dentro de campo. Então a gente confiava um no outro, entendeu? Em todos os jogadores, a personalidade, a confiança de cada um era muito grande. E a nossa simplicidade, a gente jogava com simplicidade dentro de campo, mas respeitando o adversário para poder fazer o adversário nos respeitar. Você tem que jogar, dentro de campo você tem que jogar bola, entendeu? Foi mais porque vocês, jogadores, já ouvi vários de vocês dizendo isso, que foi muito mais difícil, muito mais complicada a conquista da Libertadores do que o jogo de Tóquio contra o Liverpool. Você também concorda com isso, Nunes? É porque a Libertadores você joga com vários países e estilos diferentes, entendeu? Então você tem que, como se estivesse numa selva, você tem que matar um leão cada dia, né? Então cada jogo a gente matava um leão. Então a gente procurava no slide, na preleção, a gente procurava conhecer a fundo o ponto positivo, o ponto negativo do adversário. Porque não tinha facilidade que tem hoje que dos jogos todos serem transmitidos, né? Exatamente. Então, quer dizer, naquela época o nosso
saudoso Cláudio Coutinho, já fazia isso com a gente. Uhum. Ele passava o slide na preleção, ele estudava e me chamava o Adir, chamava o Andrade, o Zico, todo mundo. A gente começava, né, a estudar como o adversário positivo, jogava, né? Ponto positivo do adversário. E aí chegava dentro de campo, a gente obedecia aquele esquema tático que era passado pra gente e tudo dava certo dentro de campo.